Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma live e hoje nós vamos falar daquele continuação da série, todas as lives da semana aí, né? A gente tem comentado bastante as práticas, os hábitos para enfrentamento desse período de crise e é muito importante. Então, lembrando, o tema é quem pode virar o jogo quando tudo parece perdido. E é isso aí, galera. Muito bom, sejam bem-vindos. Vamos falar hoje sobre um tema que são os hábitos, as práticas de quem busca a liberdade financeira. Liberdade financeira é algo que é possível sim para todo mundo que, obviamente, se prontificar a colocar isso como um objetivo. Liberdade financeira é um tema que a gente sempre busca, é uma cultura, é algo que deveria ser ensinado para todas as pessoas, desde quando são crianças, e a gente percebe que quem conquistou essa liberdade financeira, de alguma forma, ela teve sim, desde cedo, desde quando criança ou jovem, ainda enquanto jovem, tiveram a oportunidade de absorver algum conhecimento passado pelos mais velhos, porque isso é uma cultura, é algo que infelizmente de alguma forma a maioria das pessoas que tem sim uma certa dificuldade em prosperar, essas pessoas não tiveram esses pequenos ensinamentos que são os fundamentos, o que de fato define um alicerce, como se fosse uma casa, analogia de construção de uma casa, né? A fundação de uma casa precisa ser bem sólida, e essa é a base da educação, da formação de uma pessoa para que ela realmente consiga entender quais são os alicerces, quais são os pilares para realmente você caminhar, prosperar, ir na direção correta. A gente percebe que são ensinamentos passados pelas pessoas que de fato conquistaram muito sucesso em suas carreiras e é um conhecimento que tem várias literaturas que falam sobre isso, muitos livros, né, de empresários que realmente atingiram o que a gente chama de, em termo em inglês, greatness, né, o nível de excelência, porque obviamente perseveraram e souberam se organizar para conquistar isso dentro de um plano, não um plano de curto prazo, um plano de médio, longo prazo, principalmente o longo prazo. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Eu quero comentar um pouquinho sobre o que a gente percebe de comportamento comum, aquele comportamento que a maioria dos empresários de sucesso eles detêm, porque é o nosso ciclo de convivência. Como eu gosto de falar, você é fruto principalmente das 5 pessoas que você mais convive, e é importante você se posicionar para buscar essa convivência, buscar esses ensinamentos. Eu fiz isso durante a minha vida, nos últimos anos, 20 anos, eu busquei, né, em toda a minha carreira empresarial, a minha carreira profissional, eu busquei ficar próximo das mentes brilhantes, das pessoas que de fato puderam me proporcionar informação. E esse é um primeiro hábito que eu queria comentar com vocês. O hábito que eu chamo de o hábito número 1 é você que de alguma forma não tem acesso a pessoas que de alguma forma estão tendo prosperidade, de alguma forma não estão tendo, vamos dizer, condição de aprender com aqueles que estão de fato crescendo. É um momento que eu, por exemplo, busquei ir atrás, investiguei, obviamente, dentro da minha rede de relacionamento, seja no seu bairro, seja na sua comunidade, seja na sua cidade, seja pela, né, o acesso. Hoje é muito mais fácil pela internet, a gente tem como acompanhar muitos empresários de sucesso, eu aprendo muito com cada um deles e hoje é tão fácil, né, o ambiente digital ele nos dá condição de até a gente poder
conectar diretamente com uma pessoa que você admira bastante e que você observa as atitudes, as coisas que elas fazem, que te agradam, que realmente te inspiram, te traz força, inspiração e claro que nem sempre é possível, mas quem persevera vai atrás e consegue sim ter o contato com a pessoa. Eu, pelo menos, a cada um que faz contato comigo pela internet ou pelo Instagram ou Facebook, pelas mensagens que eu recebo, eu sempre respondo com muito carinho. Eu consigo ler todas elas, não consigo responder todas, mas eu sei quem são aqueles que perseveram, aqueles que obviamente insistem, porque a nossa rotina, turbilhão de agendas, muita coisa para a gente realmente ler e ter que responder, ter e-mails e tudo mais, então não é fácil, mas aqueles que perseveram com certeza conseguem. E claro, o conteúdo e a humildade, ela realmente abre portas, é onde eu gosto de falar sobre esse ponto. Durante a minha vida profissional, a humildade ela existiu em momentos e em outros não. A humildade, ela realmente nem sempre a gente consegue ser uma pessoa humilde e eu falo com propriedade, as portas se fecham quando a gente realmente perde essa humildade. A gente de fato tem que aprender na dor e às vezes com o sofrimento, as falhas, e isso proporciona, a experiência nos proporciona aprender rápido, né? Então é onde o mais importante é você estabelecer o hábito de enfrentamento e de buscar o caminho para atingir o sucesso, mas nesse caminho certamente vão acontecer, vamos dizer, dificuldades irão aparecer, os desafios serão tremendos e você obviamente vai ser derrubado em algum momento, você vai ser atingido e nesse momento é onde você realmente tem que ter a capacidade de exercitar a percepção de, ok, como que eu posso contornar e entender as alternativas para poder superar esse desafio. Eu falo isso porque é um tema que, de alguma forma, nesse momento, atual contexto que nós estamos vivendo, a crise global, né, efeito já impactando na vida de praticamente todo o empresariado, todas as empresas hoje que estão de portas fechadas, é um momento dramático para muitos, porque de fato nem todo mundo consegue prever como vai acontecer uma crise e obviamente você tem que tomar ações de forma muito rápida para poder superar. E nesse contexto, o empreendedorismo e o comércio, essas habilidades de você saber desenvolver alternativas para comercializar, para vender o seu produto, mesmo de portas fechadas, realmente algo que você, como eu faço a analogia do caçador, a criança ou o jovem, quando ele aprende a caçar com os mais velhos ou com quem tem de fato a experiência para poder passar, ele vai desenvolvendo habilidades de farejar novas possibilidades de caça à medida que ele vê que, vamos dizer, aquele ambiente onde ele está caçando não tem mais peixe, ou né, no caso de pescaria, ou uma caça, seja você numa floresta, analogia para realmente a gente facilitar o entendimento. Então, o caçador ele tem que realmente perceber, baseado nos aspectos indicadores, que eu falo, indicadores econômicos e obviamente a situação que está acontecendo, os fatores que a gente chama de fatores externos, que foi o que afetou, nos gerou essa crise, é um fator macroeconômico, uma crise global e obviamente causada por uma pandemia, uma questão a questão da saúde global, né? Então o momento ok, um fator macroeconômico, um fator externo afetou o meu negócio. Às vezes você é um lojista, uma empresa, um restaurante,
uma empresa de microempresário, um pequeno empresário, seja você em qualquer atividade, em qualquer setor, claro, uns estão sendo afetados com mais agressividade, porque de fato as portas estão fechadas, está todo mundo vivendo aí um confinamento, então existem os fatores não só psicológicos, né, mas também a questão do ambiente que não tem como comercializar. E aí as alternativas são, já falei bastante isso em outras lives, é o projeto que você pode sim desenvolver de forma rápida, que é o plano de operar seus negócios através do ambiente digital. Mas, voltando, essa cultura ela normalmente ela é desenvolvida durante um tempo. Você começa, tal como um caçador, a desenvolver a habilidade de aqui, realmente eu não vou conseguir caçar nada. Ponto. Decisão. Ir para outro ambiente ou buscar uma forma de caçar em outro ambiente, né? Você tem que tentar caçar com os recursos que você tem. E esse ponto, a maioria das pessoas, elas de fato sentem a dificuldade em pensar nessas alternativas. Muitos, por causa do medo ou por falta de criatividade, elas realmente elas demoram algum tempo para começar a agir. Mas o fato uma outra analogia que eu faço, a necessidade faz o caçador. Então, quando o recurso ele vai chegando numa situação mais extrema, ou seja, você vai entrando num ambiente, um estágio onde você realmente não tem mais o que fazer, a gente fala, né, agora não tem para onde ir, eu preciso caçar e preciso me alimentar. E quando você realmente não tem alternativa, você parte para cima. É o momento que você realmente avança e toma a decisão. Analisando esse comportamento que vai acontecer com muitos, alguns já aconteceram, já estão fazendo, né? E outros ainda estão naquele estágio de aceitação. Eu não sei, vou parar aqui e vou esperar. Quanto mais tempo você esperar, pode ser prejudicial, porque o tempo agora corre a seu favor se você agir agora. Porque enquanto as pessoas estão buscando, vamos dizer, buscando as alternativas, elas estão ainda em discussão em vários fóruns, várias comunidades, células de trabalho, pessoas que estão discutindo seus próprios caminhos. Essas alternativas, elas ainda estão muito abertas. Então eu falo isso porque tem muitas oportunidades em aberto nesse momento, mas quem não agir rápido vão perder o time, vão perder o momento certo de entrar nesse mercado. Então é possível você se reinventar e se transformar e se posicionar para surfar essa onda de forma rápida. E é onde um bom caçador ele tem a habilidade, a experiência de, ok, eu tenho o pouquinho de reserva que eu tenho de energia, de recursos, água, alimento, ele vai me ajudar a realmente direcionar meus esforços de forma cirúrgica, um ataque realmente que vai gerar resultado e, óbvio, um passo de cada vez. Mas que só a descoberta dessa alternativa já é você analisa o potencial de crescimento no médio e longo prazo, você vai realmente perceber que você teve um achado, uma grande conquista. Esse que é a minha provocação, que eu venho falando a cada vídeo, porque o conhecimento adquirido, porque você saiu da zona de conforto e obviamente teve que operar pensando o que a gente chama de pensar fora da caixa, pensar fora do seu ambiente de conforto, aquele ambiente onde você está ali no modelo tradicional, sair do estágio que você
ficou por muito tempo, e mudar ele já é uma inovação, um novo modelo, um novo formato de negócio e que vai te trazer uma prosperidade e um crescimento super acelerado, porque você obviamente foi provocada a buscar essa alternativa, dentro do novo mundo. Quando a pessoa tem essa capacidade de se adaptar, a adaptação rápida, ela é muito importante. Eu falo que isso é uma virtude, uma habilidade extremamente importante, justamente porque não são os mais fortes que irão sobreviver, né? Não são os mais inteligentes que irão sobreviver. Porque tem muita gente aí com um grau, um nível de inteligência muito grande, a gente fala, né, coeficiente intelectual de altíssimo nível, mas são pessoas que realmente têm uma dificuldade comportamental, o emocional, o psicológico, não são pessoas que conseguem agir, executar, porque hoje você ser social, você ter relacionamento, você ter a capacidade de não só conduzir o seu intelecto, a sua capacidade, a sua inteligência intelectual para produzir tecnicamente algo que vai gerar valor, mas também de executar e saber operar em equilíbrio emocional com outras pessoas, com um grupo, uma comunidade. Você tem que ter essa capacidade de se socializar e buscar se estruturar com equipe, com parcerias e de forma rápida. Então essa é uma habilidade que eu falo que é onde entramos na base de inteligência emocional e é onde temos aí várias literaturas também que explicam sobre isso, né? Bom, controlar a sua independência, buscar você como empreendedor, a maior parte seja você um empreendedor que tem a sua própria empresa ou você que empreende como funcionário ou como colaborador, parte da equipe de alguma empresa que faz parte de uma outra empresa, você também pode empreender como um especialista, um profissional dentro da empresa que você está trabalhando, que você está contratado. Então, você pode ser um empreendedor em qualquer momento. O empreender é justamente buscar os resultados de uma forma criativa, buscar soluções, inovação. Eu falo, né, aí voltando no aspecto, vamos dizer, do caçador, saber farejar caças, os animais, as alternativas de caça que você pode vir a ter. Então, o resultado desse próprio esforço é onde você está empreendendo novos caminhos, né? Bom, seguindo aqui alguns pontos que eu trouxe para a gente comentar hoje sobre esses hábitos e práticas, né? Tudo isso que eu anotei, a gente percebe que é muito comum entre os grandes empreendedores que realmente têm sucesso e a gente sabe que eles exercitam isso nas pequenas, no dia a dia deles. Então, mesmo nas pequenas atividades, a gente sabe que eles estão exercitando esse hábito, essas práticas. O trabalho, na verdade, é interessante. Muitos desses empresários, eles trabalham não só... Claro que o dinheiro é importante, uma remuneração, então muitos arrumam um emprego logo cedo e começam a trabalhar na empresa de alguém, começando de baixo mesmo, ganhando pouco, mas eles souberam se posicionar atrás do conhecimento, eles souberam escolher aonde começar a trabalhar. Então, você trabalhar, buscar o conhecimento, ele é uma troca muito maior do que o dinheiro. O conhecimento vale muito mais do que o dinheiro que você está recebendo. Então, quando você sabe que tem uma pessoa que ele é um profissional de alto nível, é um empreendedor, é um empresário, alguém que tem muito conhecimento e que você admira, então é onde você faz o seu esforço para poder realmente
estar próximo dele para absorver esse conhecimento. Esses são hábitos que eu mesmo realizei muito na minha história, na minha carreira como profissional. Eu sempre, seja quando eu estava trabalhando dentro do mundo corporativo, eu buscava ir atrás das pessoas que eu admirava mais e eu sempre estava tentando ficar mais próximo delas, justamente não só pela oportunidade, o salário era o que menos importava, mas sim o conhecimento que eu estava absorvendo. E quantos projetos, mesmo como empresário, eu abri mão de receber e trabalhei de graça, quiçá paguei, investi para trabalhar, paguei, já fiz muito isso, eu bancava as minhas despesas e custos para estar trabalhando dentro de um ambiente, justamente porque eu queria absorver conhecimento daquelas lideranças que estavam ali, daqueles profissionais daquele ambiente, daquele mercado. Então, e isso eu chamo de investimento. Você está investindo o seu tempo vale mais do que dinheiro. Quando você realmente percebe que 20 anos de experiência, com toda a coleção de tombos e acertos, o que deu certo, o que deu errado, quando você realmente consegue concentrar isso, vamos dizer, numa receita de sucesso, sua metodologia ela vai sendo ajustada, você vai afinando o seu know-how, você vai criando ali um processo de raciocínio e de etapas que são realmente muito eficazes e que te blinda, te protege para que realmente você, a cada novo ciclo profissional, você erre menos e prospere mais. São hábitos que a gente vê realmente de grandes líderes aí que estão sempre e que já conquistaram sim muitos projetos e cresceram como empreendedores, não só em nível dentro da sua região, mas muitas multinacionais. Se você observar os grandes empresários que hoje crescem e crescem de forma exponencial, principalmente porque estão entrando em setores que estão observando, diversificando o portfólio, observando e aprendendo a cada ciclo quais são os setores que realmente vão ter uma jornada de crescimento e empurrá-los ainda para um ambiente de mais prosperidade. Então é o famoso saber colocar suas iscas nos lugares corretos para você fisgar os melhores peixes. Você vai desenvolvendo essa habilidade como caçador, né? E é onde a gente fala sobre diversificação de investimentos e você vai colocando os seus investimentos em negócios cada vez mais sólidos. E aí você, óbvio que tem uma mitigação de risco e perde menos, né? Você tem menos falhas, vamos dizer assim. Então essa experiência ela é muito importante ser compartilhada e óbvio que os jovens empreendedores e até mesmo aqueles empreendedores mais experientes e que já são empresários, mas que eles têm a humildade de reconhecer que precisam se transformar, precisam aprender, porque eu falo, é o eterno processo de você estar aprendendo. A cada momento você está aprendendo, nunca vai parar de aprender. Você pode estar com 50 anos de experiência no mercado e você ainda vai estar aprendendo, porque os ciclos mudam, a tecnologia vem e engole tudo que nós estamos fazendo aí, como diz a gente fala, engole todos os grandes projetos, as pessoas mais experientes, engole todo mundo no café da manhã. Então, tempo de experiência é um termo que usa-se até muito. Se tempo, experiência, anos de experiência fosse de fato o suficiente para nos trazer autoridade, então todo taxista que tem aí 20, 30 anos de idade deveriam ser considerados tal como um Ayrton Senna, né? Não é. A verdade é que você precisa não só tratar as questões, tem muitos empresários aí jovens que têm pouco tempo, 3, 4, 5 anos, mas que adquiriram um grau de excelência
absurdo, porque se esforçaram num nível, uma dedicação, numa disciplina, e tiveram a paciência para buscar os resultados e souberam se planejar, se organizar para colher esses resultados no longo prazo. Esse é um fator que muitos não têm a paciência e também não têm a disciplina. Todo mundo quer meio que ter o resultado no curto prazo, 12 meses, 18 meses. Todo mundo quer plantar hoje para colher daqui a 30, 60, 90 dias. Sim, quando você tem muita experiência e obviamente você tem as ações emergenciais, você realmente pode trazer resultados de forma eficaz. Mas, de novo, mais importante do que isso é estar conectado com as pessoas certas, porque aí sim, mais do que nunca, os seus parceiros e seus, vamos dizer, seus mentores, quem pode de fato te apoiar, te ensinar, te manter, vamos dizer, no jogo e fazer você realmente virar o jogo, né? Você sobreviver a um momento de crise como esse é realmente buscar acesso e se conectar com as pessoas certas que podem e já têm a bagagem, a experiência e obviamente estão super atualizados com os recursos, os melhores recursos para poder te apoiar nesse momento de virada, né? Então, de novo, a falta da disciplina, a falta da paciência para buscar o nível de excelência é um fator que realmente prejudica a maioria dos empreendedores. Todo mundo se dá por satisfeito quando trabalha ali de forma mediana. Não, aqui eu já estou feliz, já estou ganhando meu dinheirinho, estou satisfeito. É perigoso essa atitude, porque você tem que buscar o máximo de excelência, ou seja, o máximo em qualidade e justamente o grau de excelência para você ter a autoridade e o que a gente fala de a credibilidade, né? São os dois pesos, você precisa sim zelar pela sua reputação. A reputação é a sua marca, é você. Então, você como profissional, você como empresário, seja você um empreendedor, você como ser humano, como pessoa, você tem uma reputação sim a zelar e as pessoas precisam associar você a uma busca de excelência e realmente te referenciar como um profissional que entrega muita qualidade e, obviamente, gera e inspira credibilidade. Esse é um fator que a gente precisa sim se preocupar. É muito importante todo mundo entender que no médio e longo prazo você colhe os frutos e quem obviamente se empenhou mais e se dedicou, teve o esforço em superar a dor, sair da zona de conforto, se reinventar, se transformar, fazer com que realmente você... quantas noites sem dormir, dedicação, estudo, muita pesquisa, muito trabalho para você se formar, buscar o conhecimento e obviamente se ajustar. Hoje infelizmente a gente vê muita gente murmurando, muita gente trazendo desculpas, eu não dou conta, eu não faço isso. Gente, o tempo é igual para todos nós, todos temos 24 horas no dia. E claro que todos nós temos desafios diferentes, problemas diferentes, só que a falta de tempo ela é uma justificativa que realmente nos atrapalha. Você tem que definir prioridades. O que é prioridade? Prioridade é que define se você vai ter o tempo de dedicação àquilo que você quer conquistar. E aí é onde, uma vez definida essa prioridade, você tem que, obviamente, ter a disciplina, eu chamo de disciplina militar, para poder executar aquele plano e perseverar e enfrentar e buscar um máximo de excelência. Esse ano é um ano, vamos dizer, que nós estamos vivendo aí a pandemia e obviamente um ano
todos os setores aí estão sendo afetados. Claro, alguns setores estão sofrendo mais, outros menos, mas eu acho que a economia global está vivendo sim uma crise, mas que vai gerar muitas oportunidades para aquelas pessoas que são os mais esforçados. Os mais esforçados vão vencer. Os que conseguem se adaptar. Lembrando, é muito interessante essa reflexão, porque quando você tem o senso de cooperação, o senso de trabalho coletivo, a capacidade de você se socializar e buscar alternativas, simplesmente conversando, tendo acesso, buscando informação, buscando ir atrás do conhecimento, de quem tem o conhecimento. Isso faz de você uma pessoa que está realmente desbravando. Muitos ficam ali com medo, travado, e fica travado, entra em colapso, o psicológico vai sofrendo e aquilo ali realmente vai virando uma bola de neve. Você tem que lutar contra esse comportamento. É um comportamento que realmente ele prejudica. Então você tem que enfrentar o medo e superar o medo e dar um passo para frente, um passo de cada vez. É muito importante isso, porque tem realmente uma quantidade de pessoas aí que está parada sem saber para onde correr. É um momento de respirar, refletir e buscar se informar, buscar informação, buscar ajuda, humildade para realmente tomar essa decisão. Então, vencer o orgulho, vencer essa coisa de eu não vou pedir ajuda, eu não vou dar conta, essa atmosfera realmente você tem que fugir desse comportamento. Você tem que, obviamente, partir para cima e partir para o ataque. E a humildade de reconhecer que você precisa de ajuda. E logo você vai ver que as portas vão começar a se abrir com muita abundância. É importante essa questão eu falo de uma triangulação. É um triângulo da prosperidade. São pilares que você precisa cuidar, que são, primeiro, o equilíbrio emocional. Eu tenho falado isso em outras lives, eu tenho trazido até pessoas que são autoridades especialistas na área de psicologia e empresarial, e todos confirmam, e é um hábito que a gente já tem, aquele empresário que já está acostumado a superar crises, já está acostumado a ter que enfrentar o ambiente mais hostil, já está mais, vamos dizer, com a envergadura, já está acostumado a tomar, as dores e aguentar, tolerar a dor. Nesse processo, então, onde você tem uma crise que está te afetando, você tem que cuidar, sim, do seu psicológico, cuidar do seu, principalmente do corpo. E é onde esse pilar é que vai te sustentar, aguentar, vamos dizer, um enfrentamento, a travessia do deserto, vamos falar assim. Então, o psicológico, muita gente, obviamente, entra em colapso, justamente porque não consegue enfrentar o medo. O medo está ali, você tem que enfrentar e superar. É um passo de cada vez. Trabalhar realmente o psicológico para você manter isso em harmonia e esse equilíbrio emocional, esse equilíbrio, essa paz, mesmo diante das adversidades, os problemas, a nova rotina, o confinamento que traz muito estresse. Mas você tem que ter essa habilidade de se acalmar e se organizar e dedicar um tempo, uma prioridade em estabelecer essa rotina, essa nova rotina, para que você consiga ter a harmonia e o espaço para você realmente ter condição, o espaço do seu tempo, que você vai priorizar, vamos dizer, a caça, o ataque e buscar essas alternativas dentro do seu negócio, dentro do ramo profissional que você está realmente querendo se posicionar. Depois, o equilíbrio financeiro é o segundo pilar. Esse pilar do equilíbrio financeiro é importante porque você, obviamente, tem as finanças pessoais, dentro da sua própria casa, e você tem as finanças da empresa.
Então, logo, a gente costuma falar, né, as finanças da empresa precisam, obviamente, tomar decisões duras de diminuir as despesas, diminuir os custos e definir o equilíbrio, aquilo que é prioridade, pagar aquilo que realmente precisa ser cortado no momento de travessia. Os recursos diminuem, você tem que atravessar o deserto, então você tem que se adaptar a conduzir a empresa com recursos, vamos dizer, igual a gente fala, a travessia do deserto, você tem que consumir menos água, você vai consumir menos alimento, mas você vai manter a frequência de realmente se hidratar um pouquinho a cada dia e saber distribuir isso em doses menores para todo mundo que está ao seu redor. E essa harmonia para poder, obviamente, superar juntos a travessia do deserto. Então, esse equilíbrio financeiro é realmente você saber diminuir para a dose certa e, obviamente, administrar os recursos para poder superar. E a gente fala bastante sobre isso aí em outros vídeos. Aqui a gente discute diariamente o que vamos pagar, o que realmente iremos priorizar em pagamentos. A gente tem aí as medidas do governo, a rotina de um pacote de ações que a gente realmente precisa esgotar ao máximo essas possibilidades. Então, parte de tributos, fiscal, aqueles boletos, aqueles financiamentos. Então, algumas coisas realmente elas deixam de ser prioridade e que o próprio governo já autorizou por medidas que são colocadas para realmente proteger todo cidadão, seja ele um empresário ou um funcionário, ele deixar de pagar algumas contas, sim, financiamentos, e aí tem uma série de medidas. A gente tem aqui uma equipe técnica, jurídica, que realmente nos mantém informados sobre essas medidas. Tem uma lista, né, com todas elas que a gente está já executando dentro dos nossos negócios, e obviamente a gente também faz isso da mesma forma para o lado pessoal, as finanças pessoais. E tem muitos segredos por trás disso, porque as técnicas de negociação elas faz parte do nosso pacote, a nossa metodologia para fazer a gestão dos nossos negócios em um momento de crise. E esses hábitos, o mais legal de tudo isso é que, uma vez bem desenvolvido na crise, ele nunca vai deixar de fazer parte da cultura, da sua cultura dali para frente, porque mesmo quando você estiver num ambiente que eu falo, um ambiente ambiente normal, onde todo mundo está prosperando, você vai lembrar da crise e vai continuar vivendo arrochado, vai continuar vivendo de forma, mantendo a restrição, os custos mais baixos e controlado possível. Logo você vai perceber que a crise valeu muito a pena, porque ela te educou, ela te formatou, ela te formou como um empresário mais pé no chão, mais seguro, e obviamente você consegue ir muito mais longe com muito menos recursos. Você foi treinado para isso. A crise é que te proporcionou acesso a esse treinamento, te preparou para isso. Então, a prosperidade, um fator que é o último, que é o terceiro pilar agora, entrando, né, a gente falou do primeiro pilar, o equilíbrio emocional e o equilíbrio físico, né? Então você cuida da sua mente e do corpo, né? O psicológico, emocional é muito importante, tem um peso tremendo, e você, obviamente, com condição fisiológica, você tem que estar bem fisicamente para poder enfrentar. Segundo pilar, falamos agora, que é o equilíbrio financeiro, onde você cuida das finanças dentro da empresa e as finanças pessoais. E o terceiro pilar que eu queria comentar hoje, já caminhando aqui para a reta final da nossa live, viver o seu propósito de vida. O propósito de vida, ele é o objetivo onde ele vai te levar a uma missão. Quando você tem esse propósito, essa missão, você vai perseverar, você vai, obviamente, escolher um propósito que vai te inspirar, vai te trazer realmente uma felicidade extrema. E esse propósito, muitos sabem trabalhar isso na base da fé, né? Cada um
eu não estou aqui tratando a questão de religião, eu estou aqui tratando a fé, cada um buscar o seu propósito de vida baseado naquilo que acredita. É muito importante isso, porque é isso que te inspira a você, mesmo num ambiente difícil, um ambiente hostil, você vai ter a perseverança para lutar e ir na direção desse propósito, essa missão. Por quê? Eu vejo muita gente que realmente trabalha e vai aonde a maré está me levando, eu vou. E aí é que está errado. Onde o vento sopra, está levando a pessoa está indo. De repente ela descobre, depois de muitos anos trabalhando, que ela não gosta, não é feliz. Quando você realmente tem um propósito de vida e faz aquilo que gosta, você, obviamente, você não tem sofrimento, você acorda todo dia feliz, querendo buscar resultado e buscar aquela excelência que eu falei lá atrás, em cima do melhor, da melhor qualidade e o melhor trabalho, porque você tem um propósito, você tem um desejo, você tem um sonho e você está indo atrás do seu sonho, da sua missão. Você coloca aquilo ali como se fosse uma missão de vida. Então, levar qualidade, o amor, o carinho, seja produzindo um produto que você gosta, que você tem paixão, fazer com qualidade, com carinho, realmente aquilo ali é um propósito, que você realmente está cuidando das pessoas, dos seus clientes. Então, quando você está preocupado em cuidar da melhor forma do seu cliente, o cliente ele retribui, ele volta, e aquilo ali, justamente aquele grau de excelência em qualidade para fazer o seu cliente feliz, aquilo ali volta de forma muito positiva, onde o seu cliente não te deixa na mão, ele vai ser fiel e obviamente ele vai cuidar de você. Você sendo um provedor de solução para ele precisa cuidar, né? Então, desse provedor que não deixa de ser vital para ele também, né? Para ele poder superar. Então, seja você um produtor de qualquer produto ou qualquer solução, serviço, realmente isso, quando você coloca isso como propósito de vida, como missão, você vai perceber que você vai exalar alegria, mesmo nos dias mais difíceis, você vai estar acordando cedo e lutando para realmente entregar o máximo de si, em conquistar a qualidade, a entrega e atender os seus clientes, né? Bom, eu comento que são fatores que de fato podem trazer, vamos dizer, muita força no combate a esse momento difícil da crise, né? Um momento que todos estamos enfrentando. E o que me faz eu realmente acordar, sair da cama e lutar e vamos superar realmente o propósito. Isso faz toda a diferença para que realmente eu tenha a inspiração certa, na dose certa, para eu ir buscar os meus objetivos, né? E a fé alinhada, ela é realmente talvez o fator número 1 para realmente você seguir em frente e confiar, uma confiança absoluta que realmente você vai superar e que você vai realmente vencer e ainda sair muito mais forte do outro lado. E isso é a base da prosperidade. Isso é a base, sim, para você conquistar a sua liberdade financeira. São hábitos, são as práticas de quem realmente vence todos os dias, com crise ou sem crise. Pelo contrário, eles falam, é com a crise que eu ganho mais. E isso é a maior pura verdade, porque eles estão tão habituados, já têm o hábito de saber pescar onde a maioria está deixando de pescar. Essa atitude, esse comportamento, enquanto muitos estão sentados chorando, reclamando, murmurando, eles aproveitam esse momento porque são habilidosos, são experientes, eles sabem atacar e aí eles têm abundância na caça, na pesca. Então, seja lá a melhor analogia para você entender, é super interessante. Então, eu falo com propriedade porque neste momento estamos sim, eu junto com os meus parceiros, junto com os meus sócios, a gente está
trabalhando muito forte nesse momento para realmente prosperar e o que a gente estava com expectativas de que poderia ser demorar 5 anos, 10 anos, essa crise proporcionou a antecipação de muita coisa a nosso favor, principalmente porque fizemos o dever de casa lá atrás, nos posicionamos de forma correta, investimos no digital, investimos em tecnologia, a gente estava já há muito tempo observando todas essas possibilidades. Claro que ninguém previa essa crise, mas ela, na verdade, ela provocou a aceleração do nosso posicionamento. Então agora é o momento, inclusive, de surfarmos essa onda. E eu quero falar mais sobre isso para vocês. A gente está aqui conversando dentro da nossa estrutura, dentro da nossa equipe, a gente está sim observando, não só conversando com investidores, conversando com grandes grupos empresariais, empresários que também investem. Eles todos estão me perguntando, né? O programa Corretor Capital, ele é isso, é a ponte entre o capital, os recursos, os investimentos que precisam ser alocados no lugar certo para realmente ter essa rentabilidade, esse ganho de rentabilidade, mas isso precisamos estar observando quem são, onde estão as melhores oportunidades, os empreendedores, os profissionais que de fato estão se prontificando para isso, estão realmente enfrentando a crise, porque esses que a gente realmente quer estar junto deles logo para poder continuar um crescimento e obviamente essa energia, esse capital humano, esse capital intelectual, ele é muito importante porque toda empresa é feita de pessoas e é por trás das pessoas que surgem realmente as grandes oportunidades. Temos muitas oportunidades aí, nós já temos no nosso radar, já estamos conversando com muita gente que está realmente multiplicando o seu faturamento nesse momento de crise, onde eu afirmo, já surgem as maiores oportunidades. Por quê? Por causa do mindset deles, por causa do psicológico e da capacidade deles se adaptarem rapidamente. Estão sendo, sim, oportunistas e não tem nada de errado, é realmente uma questão de sobrevivência, é o instinto de sobrevivência. Então todos estão buscando de forma correta, de forma onde entendendo as leis, entendendo as medidas, entendendo as novas regras do jogo, esse novo mundo, que é um mundo onde os hábitos de toda a população, todas as comunidades aí estão tendo que viver num confinamento, eles estão sim se posicionando para operar e faturar alto mesmo de portas fechadas. Por quê? Existe sim segredos, existe sim um caminho e quem está obviamente executando, nós estamos em contato com todos eles porque é uma troca, é uma comunidade onde todos nós estamos conversando, buscando o que um está fazendo, o que eu estou fazendo e o que está dando certo no meu, o que está dando errado nas nossas atividades. Então essa troca de experiência, ela vira realmente um núcleo de inteligência que a gente vai modelando, lapidando a metodologia ainda mais e ela vai ficando mais parruda, mais forte, mais, vamos dizer, a qualidade dela ainda vai atingindo um grau de excelência, como eu falei lá atrás, a busca da excelência, a busca da qualidade, a busca de realmente fazer sempre o melhor. E isso, essa base, essa metodologia, essa inteligência, ela pode, e é onde eu insisto, ela deve ser compartilhada com o máximo de pessoas possível. E isso só é possível através, igual o digital, como estamos hoje aqui. Se você está aqui me acompanhando nesse momento, assistindo esse vídeo, é porque você já é digital. E isso é um grande passo, porque essa informação está disponível de forma gratuita. Estamos aqui comentando e trazendo a todo momento, são vários vídeos. A gente está trazendo muitos especialistas, muitas autoridades em diversos ramos para justamente compartilhar esse conhecimento. E mesmo assim, o melhor de tudo, é claro, a gente não consegue compartilhar o tempo, como eu falei, disponibilizar isso dentro de uma plataforma, disponibilizar esse conhecimento, a gente realmente tem que criar as formatações corretas e viabilizar isso, a distribuição desse conteúdo, não só tecnicamente, através da tecnologia, para a gente poder escalonar o crescimento, escalar
essa distribuição de conteúdo, mas também a viabilidade econômica. Então é onde a minha equipe está muito dedicada nesse momento em construir realmente algo que pode apoiar muito as pessoas nesse momento. A gente vai estar falando mais sobre isso em outras lives, mas valeu, era essa mensagem que eu queria falar hoje, o tema liberdade financeira, quais são os hábitos, quais são as práticas das pessoas que vencem, as pessoas que lutam, as pessoas que prosperam, esses profissionais, esses empresários, e compartilhar isso porque é muito comum a gente ver essas práticas, esses hábitos, praticamente todos eles têm isso como algo regular, tá? Bom, é isso, pessoal. Mais um episódio aí, né, dessa live de hoje sobre o tema quem pode virar o jogo quando tudo parece perdido. Espero que vocês tenham gostado dessa live de hoje. Por favor, faça seus comentários, deixa aqui, curte para a gente realmente saber se a gente está caminhando na direção certa, e não deixe de acessar também o nosso portal, o corretorcapital.com.br. Não deixe de nos acompanhar no Instagram, no nosso canal do Facebook, no nosso canal do YouTube também. Então a gente está aqui mantendo esses conteúdos para vocês poderem aproveitar ao máximo, e obviamente a gente também fica na esperança aí de estar recebendo e dialogando mais com você, interagindo mais com você em outras oportunidades, tá bem? Então é isso.